Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar neste dia maravilhoso a nossa mente e o nosso coração, amém? Hoje nós temos mais uma oportunidade de meditar nas Escrituras e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esses 3 capítulos que nós lemos, Josué capítulo 10, 11 e 12, amém? Vou falar de algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu estava lendo, fazendo o devocional de hoje. Eu espero que venha edificar a sua vida, assim como edificou a minha. Gente, nós ontem no capítulo 9 falamos sobre a aliança que o povo de Israel fez com os gibeonitas. E eu falei como Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que ele não te obriga a fazer uma aliança, mas uma vez que a gente faz uma aliança, nós temos que lutar por ela. Nós temos que honrar as alianças, nós temos que ser pessoas como Deus é, um Deus que honra as suas alianças, um Deus que tem compromisso com os seus relacionamentos. E nós também temos que ser assim, né? Nós vemos, gente, como que os gibeonitas mentiram para os israelitas. Os gibeonitas, eles falaram coisas que eram em verdade, chegaram lá mostrando uma coisa que não era verdade. Eles usaram de falsidade, de engano, mas, independente do que eles fizeram de errado, o povo de Israel fez uma aliança com eles. Por quê? Porque não consultaram o Senhor, como nós vimos ontem. E aí, o que acontece? Uma vez que o povo de Israel tem aliança com os gibeonitas, agora eles têm um compromisso, uma responsabilidade. Olha que grave, olha que sério. Porque no capítulo 10, por que eu estou lembrando de tudo que nós vimos ontem? Porque no capítulo 10 nós vamos ver que alguns reis se levantaram para atacar os gibeonitas. O rei de Jerusalém juntou com outros reis, outros quanto rei? Adonisedeque era o de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, Pirã, Jafia e Debi. Então eram 5 reis. Me lembrei de Abraão, a guerra dos 5 reis. E aí, gente, o que acontece? A Bíblia diz que esses 5 reis se levantaram contra os gibeonitas, porque eles pensaram, vamos atacar os gibeonitas, porque eles são pessoas, é um povo forte, é um povo guerreiro, nós vamos atacar os gibeonitas, porque se eles se juntarem com o povo de Israel, eles vão causar prejuízo para nós, vão causar dano para nós. Então esses 5 reis se levantam contra os gibeonitas. Mas sabe o que acontece? Deus manda Josué lutar contra aqueles reis para salvar a pele dos gibeonitas. Gente, quando eu estava lendo isso, uma coisa veio muito forte no meu coração. Deus é um Deus de aliança. Deus não mandou o povo de Israel fazer aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas enganaram o povo de Israel. Eles usaram de astúcia, de engano, mas agora que os gibeonitas estão em perigo, Deus fala para Josué, vai lá. Você vai lutar contra os inimigos de Gibeão. E foi muito forte no meu coração isso, gente, porque quando eu tava lendo, essa passagem é a passagem que Deus vai lutar pelo povo de Israel, obviamente, porque Deus tem uma aliança com Abraão e com sua descendência. E Deus vai fazer, gente, com que a terra, o globo terrestre, pare. Desde que o mundo é mundo, a terra gira em torno do sol. Desde que o mundo é mundo, gente, a terra faz movimentos. Mas naquele dia, Deus parou o movimento da terra. Eu fico vislumbrada com esse Deus, gente. Por causa do povo, do amor dele, por causa da menina dos olhos dele. Deus faz com que a terra pare o seu movimento de rotação. Nós lemos na Bíblia que o sol parou. Mas naquela época as pessoas não tinham ainda esse conhecimento de que é a terra que gira em torno do sol. Como as pessoas viam o sol nascendo e se pondo e elas viram o sol parado, então ficou-se documentado que o sol parou. Mas a gente sabe hoje que é a terra que gira em torno do sol. Hoje nós entendemos que a terra, o globo terrestre, parou. Agora, onde que tá, gente? Eu vou falar sobre isso, um pouquinho sobre isso pra nossa fé aumentar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus criador. Ele é soberano, acima dos mais altos céus e embaixo da terra. Deus é Deus. Mas eu queria focar um pouquinho naquilo que eu comecei falando, que é, Deus fez isso para que o povo de Israel ajudasse um povo de uma aliança que eles tinham feito sem consultar Deus. De uma aliança que eles tinham feito através de mentira e de engano,
E nessa hora eu fiquei, como eu falei ontem, embasbacada. Falei, meu Deus, Deus é um Deus de aliança, gente. Mesmo aquela aliança que você fez, talvez na sua meninice, sem pensar, né? Eu consigo pensar em casamentos, eu não imagino o que é você ter um lar infeliz, o que é você entrar numa casa. Eu não tô falando aqui de mulheres que sofrem ameaça, isso é muito grave. Falar com uma mulher que sofre ameaça de um marido, que corre o risco de sofrer um feminicídio. Você tem que permanecer nessa aliança, é diferente, tá? A gente entende como o próprio Deus deu a carta de divórcio ali por amor àquelas mulheres que poderiam sofrer muito mais na mão daqueles maridos, porque a Bíblia, Jesus vai dizer, né, que por causa da dureza do coração dos homens, que Moisés concedeu a carta de divórcio. Então nós falamos para as mulheres, se você sofre por um marido que te ameaça, que ameaça a sua vida, a vida da sua família, procure ajuda. Mas, gente, hoje em dia, quando não é esse caso, tá? Quando não é esse caso de violência, de abuso, esse caso de ameaça, hoje em dia quebra-se uma aliança muito fácil. Hoje em dia as pessoas, elas muito rapidamente, eu não quero mais, pra mim não quero mais. Porque antigamente, eu me lembro quando eu era nova, que as pessoas iam separar e a separação demorava anos pra sair. Às vezes as pessoas até desistiam de separar. Tinha muitas pessoas, inclusive meu avô, e minha avó, que já vieram a falecer, eles sempre moraram juntos, mas sempre foram separados. Porque, pra quê? É muito difícil separar. A gente continua morando junto aqui, brigada danada, mas, gente, é muito... Oi, Ju, boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda, Jesus te abençoe. É muito sério isso, gente. Como nós temos visto... Deixa eu só ver aqui, gente. Eu tô tentando ser melhor no Instagram sem sucesso. Não deu. Eu queria ver quem mais que tá aqui, que teve mais pessoas que entraram, né? É a Cíntia que tá aí, gente? Tô falando da Ju aqui. Mas enfim, sejam bem-vindas. Hoje em dia, gente, quebra-se uma aliança muito rápido. Nós somos muito rápidos para desprezar as pessoas e os relacionamentos. A gente é muito rápido para falar, não deu certo. Amém, Ju, amém. E aí, quando eu tava lendo aqui esse capítulo 10, eu pensei, gente, olha como Deus é. Aquela aliança que foi feita sem consultar a Deus. Os gibeonitas enganaram o povo de Israel. Mas Deus fala, Josué, você vai lá. Porque os homens de Gibeon enviam mensageiros para Josué e pedem ajuda. Deus então responde assim, ó, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei em suas mãos. Ah, é a Janaína que tá aí. Seja bem-vinda, Janaína. Que Deus te abençoe grandemente. Gente, é claro que Deus vai usar a situação que o inimigo ali, olha só, toda aquela terra seria conquistada pelo povo de Israel. Agora tem 5 reis lutando contra Gibeão. Claro que Deus vai usar esses 5 reis, porque o povo de Israel vai conquistar a terra desses 5 reis. Então Deus é um Deus que ele não desperdiça nada, gente. Deus não desperdiça nada. Boa tarde, Andréia Diniz, missionária, minha amiga. Seja bem-vinda. Gente, Deus é um Deus de aliança. Sabe? É claro que ele ia usar aquilo ali para abençoar Josué. Mas ele não deixou os gibeonitas passarem seus apertos sozinhos. Ele falou, Josué, vai lá que eu vou dar esse rei na mão de vocês. E foi nessa luta contra os reis que se levantaram, com aquele povo que fez aquela aliança, novamente, sem consultar a Deus, através de engano e de mentira, que Deus faz o globo terrestre parar. Meu Deus! Gente, eu tô lendo um livro que chama A Recompensa da Honra. Na verdade, eu tô ouvindo esse livro, um audiobook. A Recompensa da Honra. E eu vou falar uma coisa, quando nós honramos as nossas alianças, nós recebemos recompensas. Jesus não foi honrado em Nazaré, e a Bíblia diz que ele fez pouquíssimos milagres lá. Por quê? Porque não creram nele. E aí ele fala assim, o profeta não recebe honra na sua própria casa. É a honra que produz recompensa. Quando nós honramos as nossas alianças, o próprio Deus nos recompensa. Deus levou Josué a lutar pelos gibeonitas, gente. E isso é muito sério. Eu falei ontem sobre como na época do rei Davi, eles já estavam há 3 anos em fome, na época de Davi, porque Saul matou os gibeonitas que moravam no meio deles. E Deus é o Deus de aliança. Vocês falaram que não iam matar esse povo, então se vocês mataram, vocês quebraram a sua aliança e vão viver consequências. Me manda esse áudio no WhatsApp. Ah, eu tenho que te mandar, Ju. Vou te mandar, viu? Esse livro que eu tô lendo, gente, A Recompensa da Honra, ele tem feito... Sabe quando você abre a mente assim?
A nossa geração não sabe nada de honra. Nós não sabemos nem honrar nossos pais. Sabe por quê? Porque isso foi nos ensinado. Repara pra você ver os filmes que a gente vê, onde os filhos não respeitam os pais são sempre os bobões. Eles não me entendem, eles são tão babacas, eles são tão ultrapassados. Vocês já repararam? Repara os filmes da Disney, onde o pai é sempre um palhaço, o pai quase nunca tá presente, o pai, quando tem pai, a maioria dos filmes nem tem, nem aparece o pai. Então isso foi sendo tirado de nós. O inimigo foi usando, né, a astúcia dele, ele foi devagarzinho tirando em nós o princípio da honra. Quando nós não honramos, gente, nossos líderes, as autoridades sobre nós, os nossos pais, nossos empregadores, os patrões, quando nós não honramos, mesmo as pessoas que estão no mesmo nível que nós, e a Bíblia ainda diz, aqueles que estão em níveis inferiores, os pequeninos, quando não existe o princípio da honra na nossa vida, nós não temos recompensa. Josué honrou a aliança e ele venceu aquela batalha com aqueles 5 reis do sul. Deus é um Deus que honra a aliança. Honra as alianças que você tem também. Deus vai te honrar. Mas aquela pessoa fez errado, aquela pessoa não é perfeita, aquela pessoa é difícil, aquela pessoa honra, que Deus vai te honrar. E acima de tudo, gente, honremos ao Senhor. Que a Bíblia diz, honrarei aqueles que me honram. Sabe o que é honrar? É julgar como mais importante. Você honra alguém quando você fala que aquela pessoa é mais importante, aquela pessoa é digna de honra. Isso quer dizer que você está falando com ela assim, olha, você é digna de honra, você vai ser tratado com diferença, assim, não com desprezo, mas você vai ser tratado com regalias. Eu te tratarei de forma diferenciada por reconhecer a sua autoridade. Quando nós tratamos o Senhor Jesus, quando na nossa vida o Senhor Jesus tem tratamento diferenciado, porque reconhecemos quem Ele é, então estamos honrando ao Senhor. E aqueles que me honram, honrarei, diz a palavra do Senhor, mas os que me desprezam serão desprezados. Em qual lugar da nossa vida está o Senhor? E aí no capítulo 10 nós vamos ver que... Deixa eu só falar mais uma vez isso aqui pra gente não esquecer, tá? Não posso esquecer dessa parte, eu preciso focar nisso. Gente, a terra parou. Deixa eu falar com você, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é o seu sonho, eu não sei qual que é a sua impossibilidade, mas eu preciso te falar uma coisa. O nosso Deus, se Ele quiser, gente, Ele para o globo terrestre. Muitas das vezes o diabo, ele só consegue nos vencer de uma forma, colocando em nossa mente, nosso coração, incredulidade. Isso aí você não vai conseguir. Isso aí é a sua morte. Deus não vai intervir. Você tá sozinho. Deus não é capaz de mudar isso. Olha, isso aí, infelizmente, agora chegou ao seu fim. É o fundo do poço, não vai mudar. Deixa eu só falar isso mais uma vez, gente. Deus parou o globo terrestre pelo povo dele que andava em obediência. Ai, Senhor, faz de novo. Gente, nós podemos viver tanta coisa em Deus. Nós podemos viver o impossível, o sobrenatural, e muitas das vezes nós estamos vivendo o superficial. Nós só queremos, assim, que Deus nos guarde, nos livre do mal e realize os nossos sonhos. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que a gente já pensou, de que passou na nossa mente, do que os nossos olhos já viram. Ele faz abundantemente além. O que nós temos vivido em Deus? Como tem sido? O que nós temos presenciado do poder de Deus que opera em nós por meio da nossa fé? Será que como povo de Deus, na igreja primitiva, nós temos visto o chão tremer? Será que nós temos visto o poder de Deus sendo manifesto? E eu não falo que a gente tem que viver um poder de Deus só pela nossa carne, pra gente viver e ver coisas maravilhosas, não, porque quando o povo, a igreja de Cristo viu a terra tremer, eles estavam orando por ousadia, eles não estavam falando com Deus assim, Senhor, a perseguição tá muito difícil, mata os romanos, não, mata os judeus, não. Eles falaram, Senhor, que nós não deixemos de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E enquanto eles oraram por ousadia, o chão tremia. Gente, Deus, ele tem tanta coisa para fazer nos nossos dias. E eu me pergunto, o que a gente tem buscado? Um carro? Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer tudo. O Senhor pode mudar o mundo. O Senhor pode fazer o mundo queimar. Mas eu só queria te pedir uma coisa. O Senhor me dá um carro novo? A gente tem vivido, gente, na superficialidade do evangelho. E Deus tem coisas abundantemente além de tudo aquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos, segundo o poder que opera em nós.
Ah, e eu quero ver, gente. Eu quero como Abacuque estava lá chateado, chorando, falando: o que aconteceu das maravilhas do passado? O que aconteceu? Cadê aquele Deus que abriu o mar e agora a gente está aqui na mão dos babilônicos? Até ele ver Deus. E aí, quando ele vê a face de Deus, não, quando ele tem um encontro com Deus, na torre de vigia, a Bíblia diz que o discurso do profeta muda e ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza, ele firma os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Gente, vamos parar de andar em lugares baixos, de ver coisas pequenas, medíocres. Vamos buscar o lugar alto, vamos buscar o impossível, vamos buscar curas e milagres, pessoas que não tinham um membro do corpo, o membro voltar a crescer, os paralíticos andar, o cego ver, o mudo falar, restauração de vidas, do mais pobre pecador, de nós miseráveis, sendo encontrados diante do Senhor em graça. Janaína, eu salvo todas as lives, viu? Vou salvar assim, em nome de Jesus. Ai, Deus, eu vou te falar, gente, é muito profundo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, porque a palavra é viva, e quando a gente lê, e quando a gente fala, a fé aumenta e tira a gente da zona de conforto carnal e nos leva a um lugar de busca espiritual. Amém, Ju, amém. Glória a Deus por isso, gente. Como é bom a gente ter acesso a essa Bíblia. Lembrando que tem gente que não tem acesso a isso. Eu fico, gente, muito preocupada se vai ser na minha geração que um dia vão tirar a Bíblia e o acesso à Bíblia. Eu não sei o que eu faria. Eu tô muito emocionada hoje. Eu não sei, sinceramente, o que eu faria sem a Bíblia. Porque tem dia que eu não tenho nada. E quando eu vou ler, eu saio assim: ai, meu Deus, meu pai é dono do mundo. Eu posso ficar tranquila. Tem dia que eu tô mal e aí eu vou ler a Bíblia e ela revigora a minha alma, é a saúde para os meus ossos. Imagina que um dia isso vai ser tirado de nós. Então pregue a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, amém? Deixa eu falar aqui, porque senão eu fico só nisso aqui. Mas não se esqueça, não tem impossível para Deus. Ele parou o mar, ele abriu o mar, ele abriu o Rio Jordão, ele parou a terra. Ele fez o sol parar. É por isso que alguns cientistas, a gente vai falar que existe o ano bissexto, porque ficou ali, se eu não me engano, eu não lembro quantas horas. Eu sei que tem um estudo específico, que a Bíblia diz que ficou, o sol parou onde estava até que o povo tivesse derrotado. O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro, né? Então 24 horas, essas 24 horas que faltam são aquelas que de 4 em 4 anos tem que colocar um ano bissexto para resolver o problema. Mas Deus é bom, que ele sempre dá o escape, né? Vamos lá, gente. Continuando aqui no capítulo 10, nós vamos ver que Deus vai mostrar aqui, é uma corrida ali para conquistar Canaã. E aí eles vencem o rei tal, e aí eles vão lá e tomam a cidade tal, e é uma conquista. Deus vai dando conquista para Josué à frente daquele povo, e ali Josué conquista toda a região. Por quê? Capítulo 10, versículo 42. Porque Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. O segredo não estava em Josué, não eram os israelitas que eram fortes demais, o segredo era quem lutava por eles. Deixa eu te falar, se você entregar a sua luta na mão de Deus, Ele lutará por você e te dará vitória. Amém, Janaína, assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu recebo, tomo posse, em nome de Jesus. Gente, mais uma coisa que eu estava lendo aqui, que me veio no meu coração, no capítulo 11 vai continuar falando de muitos reis, inclusive o capítulo 12 fala que eles derrotaram 31 reis. Mas uma coisa que nós não podemos negligenciar aqui é o versículo 18 do capítulo 11. Olha o que fala o capítulo 11, 18, Josué 11, 18. Depois de guerrear, eu vou ler o 17. O território israelita se estendia agora, desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desse território. Versículo 18. Depois de guerrear contra eles por muito tempo. Nós vimos aqui, gente, que eles lutaram e eles venceram 31 reis. Mas no capítulo 13 já fala que Josué já era idoso. Onde que eu quero chegar? Não foi uma coisa imediata.
A promessa de Deus, o que Deus tem para nós, gente, é uma conquista gradativa. Lembra que Deus falou para Moisés, quando você chegar na terra, eu não vou dar a terra toda de uma vez, porque senão os animais selvagens vão vir e vão derrotar vocês, vão destruir vocês. Eu vou entregar a terra para vocês aos poucos. Por que isso mexeu muito comigo? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, Deus nos fez uma promessa. E aí a gente pensa assim, já vai acontecer amanhã. Aí não acontece amanhã. Já no ano que vem vai acontecer. Aí não acontece. Muitas das vezes a gente se frustra e para. Mas, gente, a jornada com Deus, ela não é imediata. A promessa não vem de forma imediata. Ela é gradativa. A gente conquista uma coisa aqui, a gente melhora outra coisa aqui, Deus vai nos dando graça aqui. Eu não vou nem falar de conquistas materiais, mas de coisas que antes eram vícios nossos do passado. Antes a gente falava mais do que pensa, eu vou falar por mim, antes eu não pensava antes de falar. Hoje Deus já me ajudou. Hoje eu já penso um pouquinho mais. Tem dias que eu acabo falando mais do que devo, que eu sou falha ainda, mas muito melhor do que a Lorena antiga. Deus vai dando graça pra gente. Hoje eu conversei com meu marido, gente, eu sofri tanto por causa de peso. A minha vida, até uma certa idade, gente, quem me conhece no passado sabe que eu era muito gordinha e que eu lutava contra uma compulsão alimentar, porque eu jogava toda a minha ansiedade pra comida e pro doce. E eu sempre lutei contra o peso. De uns anos pra cá, mesmo sem ser muito intencional, porque antigamente eu só comia bem quando eu tava de dieta. Mas assim, hoje de manhã eu tava pensando, gente, Deus tem sido muito bom pra mim. Porque eu tenho aprendido a ter autocontrole. Não porque eu quero emagrecer pra ficar bonita, vocês estão entendendo? Não é mais uma questão de um período. Eu vi que no decorrer dos anos o Senhor tem me ensinado o autocontrole. E eu me alegro por isso, que eu sempre fui muito impulsiva, muito extrema. Quem me conheceu antes sabe que eu era assim, 8 ou 80. Então hoje o Espírito Santo me deu essa vitória. E eu louvo a Deus por isso, é uma vitória. Você conseguir autocontrole. E ainda tô no processo, gente. Tem um caminho longo pela frente. Mas eu olho pra trás e vejo, já houve conquista. Então por que eu tô falando isso? Talvez você hoje esteja pensando em tudo que Deus ainda tem pra você conquistar, de todas as promessas que Deus ainda não cumpriu, mas você consegue olhar pra trás e ver que no processo Ele já te entregou muitas coisas. No processo, você já venceu muitos reis. No processo, quem é você hoje? Eu espero que sim, a não ser que você esteja começando agora, e glória a Deus, que Deus é um Deus de recomeço. Entenda que amanhã você vai ser melhor do que hoje. Mas quem já está na caminhada há um tempo, pode olhar para trás com um olhar de gratidão e falar, Senhor, já conquistei muito. O Senhor já me deu muito. Esses dias, eu acho que era ontem, meu filho tava dando uma crise de birra. Faz parte, né, gente? Eu acho que juntou fome com calor, com canseira, com sono, não sei, com sede. E ele ficou muito nervoso e aquela dificuldade, uma hora eu fiquei olhando pra ele assim, numa hora que me veio uma raiva, assim, ele puxou o lençol da mesa, gente, de raiva. Quase que derrubou minha garrafa de café, de meus copos, a Cecília que segurou. Me subiu uma raiva, eu fiquei com tanta raiva. E quando eu fui conversando com ele e tal, depois, não na hora, mas depois de um tempo, eu olhei para aquele menino e o Senhor me fez lembrar do tanto que eu orei para que ele viesse. E às vezes, a gente é tão rápido para pedir novas coisas para Deus que a gente não olha para trás e vê que Deus já nos permitiu conquistar muitas coisas. Eu olhei para o José e falei, uau, Deus, obrigada, porque eu tentei o segundo filho, gente, muitos meses, mais de ano. Eu tive 2 perdas. E agora eu não posso me esquecer por causa das dificuldades. Lembre-se que quando chegar na Terra Prometida que você vai ter seus desafios também, mas não se esqueça que Deus lutou para que você tivesse essa bênção. E a gente tem que olhar com esse olhar, porque os desafios passam, mas a gratidão, gente, não pode sair do nosso coração. Deus é quem nos dá a vitória sobre todos os nossos inimigos. Amém? É isso que eu queria falar. Mais uma coisa para poder terminar. No capítulo 11, fala que Josué destruiu todos os descendentes de Enaque. Enaque, gente, era uma família de gigantes, eram descendentes de gigantes. Foram esses aqui que estremeceram o povo de Israel quando os 12 espias, lá na época de Moisés, foram espiar a terra e viram os descendentes de Enaque. Eles chegaram e falaram assim, nós somos como gafanhotos. Nós nunca vamos vencer, nós vamos morrer nesse deserto. E Deus falou, não. Inclusive Josué, que estava lá no meio dos 12 espias, e Caleb, falaram assim, não, apartou-se deles o Deus deles. Deus vai fazer eles morrerem, Deus vai nos dar vitória. Ausentou-se deles o seu Deus, a terra é nossa. Deus vai guerrear por nós.
Josué lá atrás declarou que Deus daria vitória sobre os gigantes. E agora aqui a Bíblia está falando, nesse período Josué destruiu todos os descendentes de Enaque. Lá atrás ele teve fé e ele declarou, Deus nos dará vitória. Eu vou até abrir lá rapidinho, porque vocês sabem que eu não aguento. É Números 16, né? Não, Números 16, rebelião de Corá. 14. Olha aqui, Josué e Caleb, eles foram até quase apedrejar ele. O que eles foram falar? Deixa eu ver aqui, gente, rapidamente, viu? Aonde que tá? Caleb tentou acalmar o povo, dizendo assim, ó. Vamos partir agora mesmo para tomar essa terra. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Tem uma parte que fala assim, não, ausentou-se deles o seu Deus. Mas eu procurando assim nervosa, eu não acho. Mas enfim, é isso. Olha aqui esse versículo 11, gente. O Senhor, nessa época aqui, o Senhor pergunta para Moisés, até quando o povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? O desprezo é o oposto da honra. Lembra que eu falei? Aqueles que me honram serão honrados. E os que me desprezam serão desprezados. Josué e Caleb honraram a Deus. Não diminuíram o poder dele. Falaram, não importa o tamanho dos descendentes de Enaque e os gigantes, nós vamos tomar posse da terra e vamos conquistá-las. Todos os outros homens daquela geração morreram, mas Josué e Caleb permaneceram e venceram todos os gigantes. Gente, eles aniquilaram os gigantes da terra naquela época. Não importa qual é o seu gigante. Deus é Deus capaz de parar o globo terrestre. E Ele pode nos dar vitória sobre qualquer muralha. A Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade e poder sobre todo o poder do inimigo. Para pisar serpentes e cabeça de serpentes e escorpiões. Então não importa qual é o seu desafio, eu estou aqui para poder aumentar a sua fé. E dizer, Deus é Deus. Ele não mudou. Deus não mudou. O mesmo Deus que parou a terra é o Deus que opera em favor daqueles que o amam. Então é só uma questão de posicionamento nosso. Posiciona em obediência, em amor e em fé, em confiança, em honra. E Deus nos dará vitória, não importa o tamanho do inimigo. Bem-vinda, Kátia! Estamos no final, gente, mas é isso que Deus colocou no meu coração. Eu espero que tenha sido edificante para vocês, assim como foi para mim essa leitura. Agora é colocar em prática, né? Eu sempre falo isso, que nós possamos colocar em prática. E como eu não falei nada de Jesus, mas eu tenho que falar de Jesus, toda live, né? Pelo menos eu tento. Josué significa o Senhor é a nossa salvação. Josué foi na frente daquele povo, conquistando para eles todo o território que era posse deles. E Josué representa Jesus. A Bíblia diz que em Jesus todos nós caminhamos em triunfo. Sabe qual que é a diferença, gente, entre... Deixa eu só ler os comentários. Amém, verdade, gente. Terça-feira eu vou estar pregando lá na Igreja Apostólica de Tavares. Todos vocês são convidados, vai ser bênção. Em nome de Jesus, é um tema que, sinceramente, eu amo. Ai, meu Deus, vai ser bênção, gente. Em nome de Jesus, uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração sobre a verdadeira beleza da mulher. Inclusive, postei um vídeo no meu stories hoje, a menina falando que ela era muito julgada por ter sobrancelha como a de uma lagarta, uma tutarana e o nariz grande. E ela falou, mas eu não entendi, as pessoas falaram que eu era feia. Mas a Bíblia diz o seguinte, maravilhosamente me formastes no ventre da minha mãe. É uma coisa que Deus tem me ensinado a me amar do jeito que Ele me criou. E a entender que a verdadeira beleza da mulher é a mulher que teme ao Senhor. Então vai ser bênção em nome de Jesus. André falou, mulheres posicionadas, amém, guerreiras. Que Deus nos dê essa fé, amém, Janaína, que seja a verdade do nosso coração, essa confiança e honrar a Deus em qualquer circunstância. Glória a Deus. Boa tarde, Vonete. Gente, é isso. Bora viver essa palavra? Vamos viver o sobrenatural, gente? Vamos sair do comodismo, todo mundo tá buscando a mesma coisa, tá todo mundo correndo atrás de coisas materiais, de coisas físicas, de aparência, de uma foto no Instagram. Vamos buscar as coisas sobrenaturais? Vamos de verdade? Vamos falar, Senhor, eu quero ver o sol parar, eu quero ver milagres e maravilhas, eu quero ver o morto reviver, eu quero, Senhor, eu quero ver as tuas maravilhas na terra.
Eu quero ver milhares de pessoas se rendendo a Cristo, batismos com centenas de pessoas. Eu quero ver Pará de Minas e região se rendendo aos pés de Jesus. É só isso que eu quero. O Brasil também. E toda a terra. Terminando falando de Jesus, gente, Josué significa o Senhor é a minha salvação. Então ele representa Jesus. Jesus é a nossa salvação. É ele que vai à nossa frente para que nós venhamos conquistar o território que é nosso, por herança. A terra prometida, a Canaã prometida para nós, vem por meio de Jesus, representada aqui, tipificado através de Josué. Amém? Nosso propósito é esse, contemplar Jesus. Amém, Kátia. Você quer, André? Vamos junto, vamos dar a mão. Senhor, eu quero mais. Hoje tem culto de mulheres, eu tava ali pensando nisso, sabe? Porque às vezes tem culto diferente na igreja, a gente pensa assim, que roupa que eu vou? A gente fica assim, ai gente, a gente foca em umas coisas, né? Aí eu falei, ô Senhor, não que eu não vou me preocupar com a roupa que eu vou, não que eu não vou passar uma maquiagem, né? Uma massa corrida, mas não me deixa esquecer que eu quero ir para ver coisas, eu quero ir para ser renovada, eu quero ir para ver o sobrenatural, eu quero ir para ver mulher chorando na tua presença, eu quero ir para ser confrontada pela tua palavra, eu quero ir, eu quero te sentir, eu quero te ver, eu quero te ouvir, quero ser um instrumento em tuas mãos, que o nosso coração seja reposicionado numa verdadeira identidade. Amém? Amém, Sheila, amém, glória a Deus, que nós possamos viver o sobrenatural, gente. É isso. Vamos mudar a nossa mente e buscar aquilo que Deus quer que nós busquemos. Porque as outras coisas Ele vai acrescentar. Eu tenho certeza. É isso que eu queria falar hoje. Eu espero que tenha sido edificante para vocês, como foi para mim. Não se esqueçam, o nosso Deus é o mesmo. Não mudou. Se Ele quiser parar o globo terrestre, Ele para. Amém? Até amanhã, se assim Jesus permitir. Eu não sei se amanhã eu venho, porque domingo eu não tava fazendo. Só que eu fiquei 3 dias sem fazer live semana passada. E eu não gosto de ficar sem vir, porque aumenta a minha fé. Então, pelo meu egoísmo, brincadeira. Eu acredito que amanhã eu vou dar uma passadinha aqui sim, viu? Se Jesus permitir. Até amanhã com Deus, gente.